Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Filhos e filhas do Pai das misericórdias, é uma alegria poder estar com você aqui no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e você também está aqui conosco. Nós todos somos peregrinos deste santuário. É o Pai das Misericórdias quem nos acolhe para renovar em nosso coração o dom da fé, o dom da esperança, o dom do amor. Sim, é com alegria que nós nos confiamos à graça do Pai das Misericórdias, pedindo sobretudo consolo para aqueles que sofrem, consolo aos enfermos, esperança aos aflitos, amparo aos mais necessitados, inclusive aqueles que passam necessidades materiais. A misericórdia de Deus, ela deve se manifestar não somente do ponto de vista espiritual, mesmo sabendo que, é claro, precisamos todos da misericórdia do Senhor do ponto de vista espiritual, o perdão para os nossos pecados. Mas também a misericórdia de Deus, ela se manifesta através de tantos gestos de compaixão, solidariedade em relação aos empobrecidos, aos mais necessitados. Irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a festa de um dos apóstolos de Jesus e que também é evangelista. É o apóstolo e evangelista São Mateus. São Mateus. E por isso, para a nossa oração e meditação, a nossa meditação e oração deste programa, vamos tomar o Evangelho do dia, o Evangelho desta festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. É o Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus 9, de 9 a 13. Naquele tempo, ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois, aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É uma alegria imensa na festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, ler, meditar e rezar com este Evangelho. Justamente porque, irmãos e irmãs, porque Jesus neste Evangelho, ele revela a misericórdia de Deus. Ele não veio chamar justos, mas pecadores. Jesus, ele veio como Salvador da humanidade, para libertar a humanidade da escravidão do mal,
da escravidão do pecado, da morte eterna, para nos reconciliar com Deus, celebrar entre Deus e a humanidade uma nova e eterna aliança. E Ele assim o fez por sua Páscoa de morte e ressurreição. Pelo seu sangue derramado na cruz, Jesus estabeleceu uma nova e eterna aliança. Por isso, Ele veio chamar as pessoas à conversão. Ele não veio para nos condenar. Não, Ele veio para nos salvar, nos dar vida eterna, nos dar salvação. Por isso, Jesus ele não se intimidava, ele não tinha receio de ser mal interpretado, de ser julgado, quando ele se aproximava dos pecadores, dos publicanos. Os coletores de impostos, como Mateus, eram pessoas odiadas pela sociedade judaica. Porque eram coletores de impostos, eram pessoas que cobravam os tributos, cobravam, os impostos. E, portanto, essas pessoas eram odiadas. E Jesus que falava de amor, Jesus que falava da palavra de Deus, Jesus que ensinava o reino dos céus, de repente ele estava se relacionando com essas pessoas, comendo na casa dessas pessoas. Para os fariseus, isto era um absurdo. Era como se Jesus não soubesse com quem ele estava se relacionando. Mas Jesus sabia muito bem. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Jesus estava na casa de Mateus e acolheu os publicanos, pecadores públicos, para dar a essas pessoas a oportunidade da conversão, a oportunidade da salvação. Que assim seja também nas nossas vidas, irmãos e irmãs. Que acolhamos a misericórdia de Deus em nossos corações para sermos salvos, mas que também possamos, como discípulos e discípulas de Jesus, ir ao encontro de pecadores, levar a esses irmãos e irmãs uma palavra de salvação, a palavra de Jesus, a misericórdia do Pai. Rezemos a oração ao Pai das Misericórdias e peçamos a bênção de Deus, pela intercessão de São Mateus, apóstolo e evangelista, para que possamos aprender o que significa o que Jesus nos ensinou no Evangelho de hoje. É a misericórdia que Ele quer e não sacrifícios. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Apresentemos agora, irmãos e irmãs, os objetos de piedade, apresentemos a água, para que nesta bênção final sejamos todos abençoados por Deus e que também esses sacramentais sejam abençoados pelo Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Senhor, Pai de amor, Pai das misericórdias, abençoar esses objetos de piedade, para que sejam sacramentais do vosso amor, da vossa misericórdia. Abençoai esta água, infundindo-lhe o Espírito Santo, que ela nos ajude à vivência do compromisso batismal.
e abençoai sobretudo estes irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.